um prazer imenso estar aqui com vocês. Galípolo, boa tarde. Levi, boa tarde. Agora a gente vai começar o nosso painel sobre macroeconomia. E Galípolo, sua fala inicial, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Levi. Todos que vieram aqui comparecer para essa conversa. Para a gente sempre é muito importante do Banco Central poder ter essa possibilidade de diálogo, não só para eu poder falar, mas para poder escutá-los também. A gente quer o máximo possível poder estar nesse tipo de interlocução. A gente estava discutindo um pouco antes de entrar aqui, se a gente ia ter apresentação, não ia ter apresentação, né, Levi? E essa é uma coisa que sempre acontece comigo, porque eu geralmente não levo a apresentação. Hoje está mais tranquilo, porque como o Levi está aqui, está garantido que todo mundo vai ter uma boa apresentação graças a você. Eu posso passar batido aqui que você, eu e todo mundo que está vindo assistir vai ter uma boa apresentação. Mas eu costumo não trazer apresentações e geralmente as pessoas falam, não, é porque você tem uma boa memória, né? Você lembra das coisas, porque você tem uma memória, e não é verdade, eu não tenho uma boa memória, e também não é porque eu lembro das coisas. Você sabe que eu estava pensando antes de entrar aqui, tem um conto do Borges que chama Funes el Memorioso. Você já ouviu falar desse conto? O Jorge Luis Borges é um escritor argentino que eu gosto muito, fantástico, que era uma história de um uruguaio que estava andando a cavalo, sofre uma queda do cavalo e fica com uma memória incrível, uma memória fotográfica, que ele lembrava de tudo, e todas as coisas que estavam acontecendo, ele sabia exatamente, a memória dele ficou incrível. Porém, porque ele tinha essa memória incrível, ele não conseguia pensar, ele só conseguia se lembrar, ele não tinha a capacidade de pensar. O Borges depois vai voltar a essa mesma metáfora, essa mesma alusão, com um conto / poema chamado Sobre o Rigor na Ciência, onde ele fala que existia uma cidade ou um povoado onde a arte da cartografia tinha se desenvolvido tanto que o mapa de uma cidade era do tamanho de uma cidade. E aí todos os pontos do mapa coincidiam pontualmente com os pontos da cidade, e o mapa deixou de fazer qualquer tipo de sentido, deixou de oferecer qualquer tipo de orientação. Essa minha abertura sem nexo, que estranha para um diretor de política monetária, é para simplesmente dizer que hoje em dia, com a quantidade de dados que nós temos, a grande dificuldade que nós temos é conseguir separar aquilo que realmente você tem que prestar atenção daquilo que você não tem, ou aquilo que você deveria descartar e prestar menos atenção. É curioso, o próprio Freud dizia, né, que toda vez que eu acho que eu cheguei em alguma coisa nova, eu chego lá e já tenho um artista ou um poeta antes. Essa observação do Borges é uma observação meio parecida com o que a neurociência faz hoje. Fala, a gente acha que a função do nosso cérebro é guardar as coisas. Na verdade, a função dele é descartar as coisas que eu não preciso prestar atenção para que eu possa estar mais atento àquelas que eu preciso realmente prestar atenção. E aí, quando eu vou tentar explicar um pouco o que está acontecendo com a economia, e eu fiz um longo preâmbulo para isso, é difícil a gente escapar da conclusão de que entre as coisas que a gente mais precisa prestar atenção e o que mais está explicando o comportamento hoje é o cenário internacional, né? Muitas vezes, quando nós, diretores, membros do Copom, falamos isso, é interpretado como sendo uma linha mais pessimista, aquilo que nós chamamos de mais hawkish, né, mais dura, porque o cenário internacional está mais adverso, para usar a palavra que a gente utilizou na ata do Copom. Mas não é exatamente isso. O que nós estamos fazendo é simplesmente registrar aquilo que tem se apresentado como uma explicação, ou aquilo que tem apresentado como predominante na dinâmica da economia. E vou fazer agora as avessas dessa ideia de que pode ser mais duro. Se a gente pegar a semana passada, por exemplo, nós tínhamos uma semana que provavelmente poderia ser interpretada como uma semana que deveria ter algum tipo de turbulência adicional, porque surgiram ruídos sobre discussão fiscal e tudo mais. E o que aconteceu foi que a semana passada foi uma semana de fechamento das taxas internacionais e que a Bolsa Brasileira apresentou o melhor resultado desde abril, né? Então, se a gente for fazer uma explicação, o que explica isso? Acontece que o Tesouro americano tinha feito uma emissão menor
acho que no dia do Copom, na terça-feira, acho que de Copom, ele faz uma emissão menor, que já reduz uns 10 base points lá nas taxas das treasuries, que a gente chama, que são os títulos que o Tesouro Americano emite para se financiar. Então, caiu um pouquinho os yields, que é essa taxa de juros que ele paga, uns 10 pontos percentuais, e depois, na sequência, veio uma fala, acho que mais branda, de membros do Fed, e, por fim, um dado de emprego americano que veio mais fraco do que se imaginava, e esse dado gerou uma sensação de que as taxas de juros não vão precisar ficar tão altas, logo essas taxas fecharam, e isso fez com que as taxas aqui no Brasil também fechassem, e esse fechamento beneficiasse tanto bolsa quanto câmbio, que foi para algo próximo a 4,80 ali, né? Então, o câmbio também se apreciou, o real também se apreciou, mesmo numa semana que você tenderia a imaginar que seria uma semana de um movimento mais difícil. Então, quando a gente cita que o cenário internacional está sendo mais predominante, é justamente para falar que, apesar das idiosincrasias domésticas, elas não têm sido aquilo que se sobrepõe para explicar a tendência tanto dos juros futuro, quanto do câmbio, quanto da Bolsa no Brasil. Isso não quer dizer que o cenário doméstico é indiferente. Se a gente não tivesse com um cenário doméstico tão benigno, e aí neste caso o que vem acontecendo, e eu tinha bastante dessa sensação desde o meu emprego antigo no Ministério da Fazenda ali, de que a gente ia passar por um cenário internacional mais desafiador e um cenário doméstico mais benigno, e essas duas expectativas se confirmaram, e até se ampliaram. O cenário internacional vem mais desafiador do que se podia imaginar inicialmente, e o cenário doméstico, naquilo que se revela tanto a crescimento econômico quanto o comportamento da inflação, vem se apresentando mais benigno do que se imaginava. Esse cenário benigno doméstico, onde a gente vê um comportamento da inflação, quando a gente olha especialmente do ponto de vista qualitativo ali, indicadores que a gente presta bastante atenção, como serviços e núcleos de inflação, e todos aqueles que estão mais vinculados ao ciclo econômico, apresentando um cenário já mais benigno de desinflação, né? Isto permitiu que o Copom pudesse iniciar um ciclo de corte, numa velocidade que a gente chama de pace, que permite simultaneamente ajustar o nível de contração da política monetária, mas observar como é que vai reagir tanto a economia doméstica quanto a economia internacional, mas que foi possível ao Brasil e à sua autoridade monetária começar um ciclo de corte de juros, ainda que em um cenário internacional mais adverso. Então, é importante a gente fazer uma separação aqui, né? De um lado, o que nós estamos dizendo é a predominância do cenário internacional. Realmente, nos últimos meses, o cenário internacional é o que tem feito a maior parte do preço e predominado na dinâmica das variáveis econômicas aqui. Porém, o comportamento benigno, especialmente da inflação no cenário doméstico, ele vem permitindo a gente iniciar com um ciclo de juros como esse. Agora, o fato de a gente conseguir aqui separar aquilo que eu acho que deve ser destacado como mais relevante para a gente poder explicar a dinâmica, talvez não ofereça as luzes que a gente gostaria, para voltar à metáfora do mapa, ou um mapa que possa nos orientar com tanta clareza numa distância mais longa de visão. Por quê? Provavelmente, a gente tem cenários hoje que, se você considerar as correlações, elas estão se comportando de uma maneira pouco usual, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse dizer, os economistas, historicamente, já têm uma dificuldade com previsões, como dizia um físico quântico, projeções são sempre muito difíceis, especialmente sobre o futuro, mas a gente já tem essas dificuldades se a gente olhar a pesquisa Focus e o que o BC, por exemplo, achavam no final do ano passado. A gente achava que o país ia crescer alguma coisa entre 0,8 e 1. A gente agora está achando que o país vai crescer alguma coisa em 2,9, 2,8, alguma coisa próximo de 3. Já é uma surpresa na magnitude do crescimento, mas, para além disso, a inflação também surpreende positivamente, ou seja, vem caindo, o que significa uma surpresa não só na magnitude, mas na correlação das variáveis. E dá para fazer isso em vários elementos. Você pode dizer, bom, com uma taxa de juros tão alta,
um estágio tão contracionista, provavelmente não se imagina que a economia ia crescer 3%. Se crescesse 3%, não se imaginaria, provavelmente, que a inflação fosse apresentar uma trajetória benigna, ou que com um nível de mercado de trabalho tão resiliente, vamos dizer assim, você pudesse provavelmente assistir a algum tipo de pressão inflacionária, coisa que não estamos vendo hoje, apesar de você ver uma moderação ali na margem, na questão dos reajustes. Então, desta vez, as dificuldades de projeção dos economistas não estão só em acertar na magnitude, mas também nas correlações, as dificuldades nas correlações. Por isso que vocês vão ver, tantas vezes, as palavras como cautela, parcimônia, serenidade, nos comunicados que o Copom vem fazendo, e na ata do Copom e na comunicação dos seus membros. Significa basicamente que a gente tem que ter bastante humildade e conseguir ir analisando os dados conforme eles vão se apresentando e se revelando. A vantagem, ou meio copo cheio desta vez, é que não é uma jabuticaba, não é coitado dessa fruta, né? Ela sofre tanto, mas não é uma idiosincrasia brasileira aqui. Desta vez, esta dificuldade de observação entre as variáveis nas correlações também é vista em várias outras economias, inclusive economias centrais. É possível dizer a mesma coisa dos Estados Unidos, é possível dizer isso de vários outros países, sobre esse quebra-cabeça que é entender como que com um mercado de trabalho mais resiliente, ainda aquecido e com taxas de juros em zonas contracionistas e para patamares da média histórica mais elevados, você consegue ter um crescimento, ainda que vem se permanecendo e resistindo, e com uma inflação com um comportamento benigno. Então, esta combinação, desta vez, que é uma combinação bastante inusitada do ponto de vista de correlação, não é algo inusitado de uma idiosincrasia brasileira, é algo que está colocado para o mundo como um todo. E por isso que as próprias autoridades monetárias dos países envolvidos vão usar essa expressão. Nós, economistas, inventamos expressões, geralmente, para quando tem situações que a gente não sabe explicar. É sempre bom para a gente que seja em inglês aqui no Brasil, para a gente poder se defender um pouco mais. Nesse caso, todos vão dizer que está data dependence, ou seja, estamos dependentes de dados. Vamos olhar os dados para ver como é que os dados vão se revelando, vão se desdobrando, e a partir da observação dos dados, a gente poder reagir. Tudo isso quer dizer o seguinte, a possibilidade hoje de você fazer algum tipo de projeção mais longa, especialmente para a autoridade monetária, é pouco recomendável. Eu já brinquei outras vezes dizendo que fazer isso que a gente chama de forward guidance, que é fazer a sinalização sobre o que você pretende fazer, e o Banco Central, o Copom, se arriscou nisso um pouco ao dizer próximas reuniões sobre o corte, mas para além disso, ele é um jogo um pouco arriscado, especialmente num ambiente de incerteza como esse, porque o Banco Central corre o risco de adicionar volatilidade num ambiente de mais incerteza, ao tentar fazer uma aposta, uma sinalização nesse sentido. E aí a gente fica nesse cenário onde, dada as dificuldades que nós temos de fazer projeções e dada as dificuldades que a gente tem em observar as correlações entre as variáveis, aquilo que poderia ser esperado com aquela famosa conta ou piada de o gato subir no telhado, né? Ou seja, você vai dando informações sobre o que vai acontecer, hoje em dia me parece insuficiente. O gato pode subir no telhado e fazer algo absolutamente inusitado, ele pode decidir não acabar com a própria vida, pode fazer várias outras coisas ao chegar ali no telhado. Não é quântico, ele é um gato quântico. Ele pode fazer várias outras coisas ao mesmo tempo. Então, hoje, o cenário que nós temos é um cenário de que muita volatilidade olhando para o cenário internacional. Então, a gente passei durante muito tempo fazendo discurso para vocês, dizendo que o que tenta explicar essa abertura das treasuries provavelmente está associado à necessidade de financiamento do Tesouro Americano, seja pelo impulso fiscal, seja por taxa de juros mais elevadas, mais o chamado quantitative tightening, que são os 80 bilhões por mês, essa necessidade de financiamento, alguma coisa em torno de 200 bilhões por mês, o quantitative tightening, que é a reversão do quantitative easing, né, que foi feito, ou tentativa de reversão do quantitative easing dos balanços das autoridades monetárias, algo em torno de 80 bilhões de dólares, mais essa expectativa de uma economia norte-americana que está mais pungente e mais resiliente o crescimento.
se fosse na semana passada que eu estivesse fazendo essa fala, eu diria, olha, veja, vieram dados bons dos Estados Unidos, então esta semana estamos com um cenário mais positivo, com treasuries fechando, um real apreciando e um cenário mais benigno internacional ao que a gente tinha num passado imediato recente. Enquanto eu estava sentado aqui, recebi informações que houve um leilão de treasuries de 30 anos que provocou, por exemplo, uma elevação nas taxas americanas. Então, esta volatilidade, que é pouco comum para as taxas de títulos americanos, dificulta e me coloca nessa posição que eu tenho dito, meio de navegador do século XVI, que enxerga uma milha e meia à sua frente e torce pelo melhor, né? Mas o ponto positivo provavelmente, se fosse possível a gente receber a visita de um viajante no tempo e que nos falasse há 30, 90 dias atrás que a gente teria uma abertura das treasuries de 100 base points, que a gente teria uma guerra no Oriente Médio, né? Provavelmente a gente apostaria em um real num patamar mais desvalorizado, num preço do barril do petróleo num patamar ainda mais alto, e nós estamos com o preço do barril do petróleo do Brent em $80, com o real abaixo o dólar abaixo de R$5. Então, a materialização desse cenário mais adverso internacional, por aqueles mecanismos que são os mecanismos de transmissão tradicional para a política monetária, não vem apresentando um contágio que leve hoje a um cenário que mude a nossa trajetória, e por isso que a gente reafirmou que, em continuando o cenário que a gente vem observando e projetando, a gente sinalizou para manutenção do nosso caminho de cortes de 0,5% para as próximas reuniões. Eu vou interromper por aqui e passar para o meu amigo Levi. Galípolo, muito obrigado. Acho que é a primeira vez que eu escuto cartografia e filosofia quando alguém fala de política monetária. Levi, o palco é todo seu. Agora fala. É muito bom estar aqui, é sempre uma delícia voltar ao Espírito Santo e a gente vê não só a energia de vocês todos, mas a energia do nosso governador, é um negócio fora de série. Eu vou fazer aqui, eu supostamente tenho uma apresentação, deixa eu ver primeiro se eu acho, cadê se é a apresentação? Ah, está aqui a apresentação. Eu vou poder falar uma porção de coisas que o Galípolo não pode falar. E eu vou aproveitar, isso, eu vou aproveitar para botar assim um pouco que é o cenário do Banco Safra, tá? Tanto internacional, como ele falou, que é muito importante, também em relação ao Brasil. Eu acho que isso tem um gancho com algumas das coisas que a gente ouviu hoje, já no almoço, e já agora também com o governador. Então, começando pelos Estados Unidos, vamos ver para que lado que eu aponto, para esse negócio andar. Hello? Dica aqui. Andou. Bom, primeira coisa é o seguinte, esse ano é o ano em que a política monetária está dando resultado. A agonia de alguns é que ela talvez não esteja dando resultado tão rápido quanto desejaria. Mas o gráfico da esquerda ali mostra a subida de juros do mundo inteiro. A primeira e a mais alta foi a subida de juros no Brasil, até porque a gente cortou mais que alguns outros países, mas ao lado está o Chile e tal. Como a gente começou antes, já está até começando a poder cortar um pouquinho. Mas o notável disso é que quando você olha os Estados Unidos, você está com uma taxa de juros real, ou seja, acima da inflação, positiva, de 2%. Essa, como você vê no gráfico, não é uma coisa comum. E se você mantiver isso por uns tantos trimestres, certamente a economia vai desacelerar. Aliás, ela já está desacelerando. Então, vou tentar aqui mostrar um pouquinho para vocês, na medida que esse negócio andar. Ops.
é que a inflação está andando, está convergindo para a meta. Eu acho que tem resultados aí que, quando a gente lê na imprensa, parece que está tudo complicadíssimo, mas não é tanto assim. O núcleo, né, como o Galípolo falou, ele, quando você olha a média trimestral, a ponta, ele já está na casa de uns 3%, tá? No caminho do que o Banco Central quer. E o que eu acho mais notável é que o gráfico do meio mostra que as expectativas de inflação de longo prazo estão ancoradíssimas, usando a expressão de Banco Central, tem 2%, que é até menos do que a meta do governo americano. E mais, todo mundo fala de mercado de trabalho, depois vou falar um pouquinho de mercado de trabalho, mas você olha ali o custo unitário de trabalho, ele também foi caindo, já está no nível pré-pandemia, um nível também relativamente amigo. Então, em outras circunstâncias, eu acho, se não fosse assim certeza, todo mundo já estaria dizendo, ganhamos. Mas como o mundo é diferente, como a gente está vindo de uma pandemia que mudou muita coisa, o pessoal está com cuidado de falar isso. E deve-se dizer o seguinte, os mercados apontam esse esfriamento. Tá? O fato da política monetária estar apertada tem subido o preço, o valor do dólar. Tá? As condições de empréstimos apertaram bastante, é o gráfico do meio é notável, você vê ali as condições de empréstimo, elas já estão no nível quase de crise, ou seja, os bancos, isso aqui é uma pesquisa que o Fed lá faz, pergunta ao gerente de banco, você está mais amigo ou mais durão em emprestar, em fazer empréstimos? Estão bem durões. E aí, quando se junta tudo isso, mais o preço da Bolsa, que parou de subir, tem as famosas condições financeiras que deram uma belíssima apertada do meado do ano para cá. Ou seja, a política monetária, ela está mais apertada e já está dando resultados, não só no preço e também no bom comportamento dos salários, mas também na atividade. A atividade econômica, se você olhar esses gráficos, são 3 maneiras de olhar. Primeiro, se você reparar, o consumo de bens está parado, é a curvinha vermelha no primeiro gráfico. O de serviços continua andando, crescendo, mas num ritmo absolutamente normal, nada explosivo. Se você olhar o do gráfico do meio, ele mostra que as encomendas do setor de bens, elas estão contraindo, estão negativo o índice. E a de serviços está ficando cada vez mais próxima de zero, também revelando um esfriamento. E nada mais demonstrativo do que isso, de que as importações dos Estados Unidos é o maior importador do mundo inteiro, essas importações também vêm caindo em volume. Então, há muitos indícios de esse esfriamento da economia. Mas está demorando muito, de fato, mas tem razões para isso, apesar de toda a incerteza. Uma principal razão é o seguinte, em geral, a política monetária funcional tem que machucar, tem que doer. No Brasil, às vezes, a taxa de juros é tão alta, porque não tem tanto endividamento e você tem muita coisa que é indexada à própria taxa de juros, a própria Selic. Não dói tanto, você tem que subir mais para ter efeito. Nos Estados Unidos, dessa vez, uma das razões, porque demora mais a coisa, é que as famílias elas estão muito menos endividadas. O primeiro gráfico da esquerda mostra o endividamento das famílias. Olha como é que era 10 anos atrás, olha como é que é hoje. E mais, esse endividamento é todo em taxa fixa. Então, a taxa do Banco Central sobe, não acontece nada com as famílias. Tá certo? Na Inglaterra, por exemplo, tem mais gente que tem dívida imobiliária ligada à taxa de curto prazo. O Banco Central sobe os juros, a prestação sobe, de repente você perdeu 300 libras do teu orçamento. Nos Estados Unidos não acontece nada. O cara continua confortável, não é com ele, aquele aperto monetário com ele. As firmas também, tem muita firma que está com um endividamento, só vai vencer em 2024, 2025. Estão confortáveis, elas rolaram todas as suas dívidas. Onde a dor está, é exatamente nos bancos. Por isso que os bancos não estão emprestando, porque eles têm que estar tentando organizar o balance sheet deles. Tá? Então, esse fato de que as famílias não estão sentindo tanto, faz que o efeito seja mais suave da política monetária, tem que ter mais paciência. A outra coisa é que o governo, ali tem a opção de curvinhas, o governo, esse ano, que é a curva que tem bolinhas pretas, ele está gastando, tem um déficit muito maior, governo federal, do que ele teve no ano passado. Então, é o seguinte, assim como no Brasil e em outros lugares, se o governo continua jogando gasolina, é mais difícil
o fogo acabar. E, no momento, o déficit público americano tem ampliado. Isso quer dizer que não tem efeito nenhuma política monetária? Não, só que demora mais um pouquinho, tem que ter mais paciência, um pouquinho mais de angústia. Ali também a gente viu o seguinte, no começo do ano, muitos estados devolveram dinheiro para as pessoas. Então, o que a gente chama lá de renda disponível, deu uma subida. A renda do salário, não, está se comportando direitinho. Mas teve gente que ganhou cheque do governo estadual. Com isso, você teve mais poder de compra. Então, é por isso que o consumo nos Estados Unidos também continua relativamente alto. Tem um outro fator, mas é um fator muito temporário, meio que se discute bastante, que é o seguinte, os consumidores, eles também estão continuando a consumir, por quê? Porque durante a pandemia eles ganharam dinheiro do governo. Você lembra que o Paulo Guedes no almoço falou lá, entre as tantas coisas que ele falou lá que o pessoal mandou cheque para as famílias, todo mundo ganhou cheque, até quem não era americano ganhou cheque, estava nos Estados Unidos ganhou cheque, tá certo? O que aconteceu? Ainda mais você não podia gastar naquele momento, a tua renda disponível daqueles saltos no gráfico da esquerda, tá certo? E se você olhar o gráfico da direita, o que acontece é o seguinte, a tua taxa de poupança disparou, todo mundo guardou dinheiro, tá certo? Então, o que está acontecendo hoje, o pessoal está gastando aquele dinheiro. Olha como a taxa de poupança, para quem gosta de gráfico, que deu um salto para cima, agora está bem abaixo da média. Isso quer dizer o seguinte, o pessoal ainda está sentindo um pouquinho de poder de fogo e continua consumindo. Só que esse negócio não dura para sempre, porque isso ele está gastando o estoque que ele formou. E não vai durar para sempre também, porque olha ali o gráfico do meio ele mostra os empréstimos para famílias. Olha a despencada, você lembra o banco que não está querendo emprestar? Pois é, ele também não está emprestando para as famílias. Então é o seguinte, você está perdendo aquele combustível para manter o clima, a mesma intensidade da atividade econômica. Então, a atividade econômica está bem, ela vai continuar no mesmo ritmo, essa agonia de que o consumo nunca acaba? A gente no Safra acredita que não, que daqui a uns tempos, pouco tempo, virada do ano, coisa assim, você vai ter uma conversa bem diferente sobre a atividade econômica nos Estados Unidos. Agora, tem uma outra coisa que preocupou muito, tá certo? Que foi a questão de mercado de trabalhos muito apertados. Essa é uma questão real, só que ela não é uma questão só de política monetária, ela é uma questão muito mais estrutural. Deixa eu mostrar aquele gráfico da direita. Aquele gráfico é o gráfico de economia 1, tá certo? Por quê? Porque é um gráfico que tem oferta e demanda, né? A base da economia. O que é oferta? A oferta é todo mundo que quer trabalhar, quer esteja empregado ou desempregado, que a gente chama oferta de mão de obra. A demanda é o quê? São todas as vagas da economia, todas vagas ocupadas ou não, tá certo? Empresas estão procurando trabalhadores. Olha como é que normalmente a oferta é maior do que a demanda. Só que, nos últimos tempos, e até porque o Trump mandou aquecendo a economia, ao primeiro cortar os impostos, depois não deixar o Banco Central subir os juros, tá certo? Começou a ficar juntinho. E aí, depois da pandemia, o que aconteceu, o que assustou, né, como estava dizendo ali, todos os economistas estavam sem entender o que estava acontecendo, a demanda continuou na mesma trajetória que vinha antes, tá? A curva vermelha, lá para cima, disparou. E a oferta não. E a oferta não voltou porque muita gente se aposentou durante a pandemia e não volta para trabalhar, e porque a imigração andava muito baixa. Então, é o seguinte, dado que a grande massa, o baby boomer, está se aposentando, está saindo da força de trabalho, você tem uma diminuição estrutural da força de trabalho. E aí não adianta o Banco Central derrubar a economia para bater a inflação, não. Você vai ter que ter mudanças estruturais na economia, tá certo? A grande vantagem é que nos Estados Unidos, quando tem um desafio, o pessoal se mexe. E isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, a oferta voltou a subir, a imigração começou a crescer um pouquinho mais, tá certo? Então, o gap, que era lá de uns 6 milhões, a diferença entre oferta e demanda, hoje já está em menos de 3 milhões. E como que vai ser essa diferença estrutural? Principalmente, você tornando a economia mais capital intensiva. Então, tem muitas atividades que eram feitas porque o salário era baixo, tinha imigrante, tal, que você vai começar a mudar a maneira de fazer isso. E aí veio o auxílio da cavalaria, você entrou com uma coisa que muda muito a capacidade de atender
principalmente esses empregos de baixa, chama-se baixa qualificação, tá certo? São empregos geralmente menos estruturados, tá? E que você antigamente tinha dificuldade de automatizar. O que mudou? Mudou a famosa inteligência artificial. Com a inteligência artificial, você consegue imitar situações que você não conseguiria programar nunca. Uma coisa é um robô numa fábrica, outra coisa é aquele dronezinho ali que eu mostro no meio, que é o dronezinho, vocês já devem ter visto, alguns deles devem ter visto, que é lá para colher maçã. Vai tentar programar como é que você colhe maçã numa árvore, você reconhece e tal. Você não conseguia fazer isso há 5 anos atrás, hoje você consegue. E, curiosamente, esse não é o emprego de PhD, esse é o emprego exatamente onde está faltando mão de obra. Então, o gráfico da esquerda, que a gente tirou ali da McKinsey, mostra na parte de baixo uma opção de setores que são grandes empregadores e onde você pode ter um aumento de produtividade que você não vinha tendo nos últimos tempos, porque você tinha mão de obra sobrando. Então, a maneira que a gente vê que você vai superar a inflação sem ter que ter uma mega recessão é como as coisas sempre se resolvem, principalmente lá nos Estados Unidos, com aumento de produtividade, com inovação. E um indício, não é uma prova, mas um indício disso, que a gente pega da Bolsa de Valores, é o seguinte: olha a Bolsa de Valores, a gente dividiu em 2 grupos de companhias. Tem uma companhia que olha como subiu, a outra companhia está tudo paradinho, como é normal quando a política monetária está apertada. Quem são as companhias que subiram? Aquelas companhias que estão envolvidas na solução, na inteligência artificial, aquelas FANGs, tá certo? Tanto as diretas, que têm os programas, quanto, por exemplo, o pessoal da nuvem, porque a inteligência artificial usa muita capacidade de computação. Essas foram as companhias que subiram, porque, como diz aí a turma do startup, teu programa tem solução se você tem uma resposta a uma dor. E a dor ali era a dor da força de trabalho. Então, a gente acredita que isso é o caminho para a gente ter, não sei se vai ser pouso suave, meio suave e tal, mas uma superação disso sem uma necessidade de uma grande recessão. Lógico, acidentes podem acontecer, mas como cenário central, nós acreditamos que você vai conseguir chegar a uma convergência da inflação, que já está meio caminho. O Roberto Campos sempre gosta de dizer que a segunda parte é mais difícil que a primeira, mas a segunda parte também exige mais paciência, não adianta você querer forçar, que ela não vai andar tão mais rápido, você tem que estar acompanhando. Então, a gente acredita que a economia americana vai continuar desacelerando, pode ter um sustinho aqui, um sustinho acolá, e que a inflação vai realmente convergir para a coisa. Por que isso é importante? Porque isso significa um cenário que é favorável ao Brasil. É exatamente aquilo que o diretor estava falando. É um cenário que a gente consegue navegar com confiança em que o real não vai desvalorizar nem nada disso, tá certo? Essa eu diria que é a principal implicação. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido. Falar de China, uma palavra. Lá também os problemas são outros, mas a solução, pelo menos a solução que o governo acredita, no momento em que investimento privado está lá para baixo, que as exportações, eu mostrei lá, as exportações americanas caiu, as importações americanas caiu, as exportações chinesas também estão caindo. Eles estão apostando muito na tecnologia. Eu estive lá semana passada em Shenzhen, o papo é só esse, como é que eles vão apoiar, inclusive usar o mercado de capital para isso. Lá eles só deixam você fazer IPO, porque eles querem levar a poupança privada para eles, se for IPO em área de tecnologia. E eles têm coisas que ninguém mais tem. Eu gosto de botar ali aquele tal satélite quântico. O satélite quântico é um negócio genial, né? Porque o quântico tem aquele negócio que você está e não está. Então, com isso, você faz uma criptografia. E só quem tem a chave que consegue ver um pedaço e o outro pedaço. É uma tecnologia que é absolutamente revolucionária, entre outras tantas que ele tem. O que é a importância disso? A gente também acredita que no cenário central você não vai ter uma despencada na economia. Por quê? Porque o governo quer diminuir o papel do imobiliário, mas eu diria que hoje a prioridade número 1 do governo americano, do governo chinês, é evitar que a crise no imobiliário se torne uma crise financeira. E se ele tiver sucesso em evitar que ele se transforme em uma crise financeira, mesmo que a economia ande um pouco mais devagar, não vai deprimir demais o preço das commodities e vai continuar para o tipo de coisas que a gente vende para eles, ainda com bastante upside. Então, talvez o cenário hoje não seja tão favorável ao Brasil como foi há 2 ou 3 anos, em que todos os preços das commodities subiram, etc., nos permitiram ter resultados maravilhosos. Talvez, mas não é de todo ruim
para o Brasil não vai continuar nos apoiando. E aqui, falando então de Brasil rapidinho, a gente tem algo parecido dos Estados Unidos, só que eu acho que até mais intenso. O que é? É uma situação em que o primeiro gráfico mostra a nossa inflação também, exatamente aquilo que o diretor falou, e os núcleos, famosos núcleos, que depois a gente explica o que é, indo lá, comportando super bonitinho. Hoje a gente tem um enorme risco. A política monetária hoje corre um enorme risco, né, diretor? A gente tem o risco de haver o cumprimento da meta um ano antes do planejado, ou seja, em 2003. A gente vai estar dentro da faixa de tolerância da meta em 2003. O próprio Banco Central já sinaliza isso e a maior parte do mercado também acredita. É um grande risco, que era inesperado um ano atrás, apesar de eu até ter pensado nisso. A boa notícia é que o mercado de trabalho continua forte, parou de crescer, mas está se mantendo no nível alto, mas com salários também bem comportados. Aliás, eu assinalo, aproveito até que o diretor está aqui, a gente tem visto, analisando a PNAD, que a maior parte do aumento da massa salarial do salário não é o aumento do salário individual, é um efeito de composição. A nossa força de trabalho é cada vez mais qualificada, e os menos qualificados, por várias razões, vão saindo da força de trabalho, até porque eles têm mecanismo de amortização. Então, o que a gente vê é o seguinte, o salário médio sobe porque você tem mais gente com segundo grau completo, com faculdade incompleta ou com faculdade completa. É extraordinária essa contribuição da composição. Isso é ótimo, porque não precisa ser um cientista do MIT, mas quando você tem mais gente qualificada, mais gente com universidade para poder contratar a salários que individualmente se mantêm estáveis, isso significa um custo unitário de trabalho bem comportado, maior produtividade da economia. E aí, é a grande mistério, de certo modo, super simplificado aqui, uma explicação do grande mistério desse ano que o diretor falou. Como que você tem um mercado de trabalho se comportando bem e uma inflação, né, ativo, forte, sem desemprego, e uma inflação bem comportada? Parte dessa explicação é o agro. Quando você teve um super choque favorável do agro, os preços das comidas caíram, você teve o que a gente chama, né, um choque de oferta positivo. É o melhor dos mundos, porque a economia continua indo bem, a gente vai crescer 3%, mas os preços caem. E aí o Banco Central tem espaço para poder começar a baixar a taxa de juros. Então, o que a gente viu, está vendo agora em 2023, a grande surpresa, veio a surpresa do agro, que inclusive ajudou até também o consumo, que a gente achava que ia ser pouquinho, porque não tem muito crédito. Mas como o preço da comida, em particular de outras coisas, caiu, sobrou mais dinheiro no bolso do consumidor e o próprio consumo aumentou um pouquinho também. Um quadro muito favorável. E agora que o Banco Central começou a baixar os juros, I have news for you. Uma boa coisa é o seguinte, esse quadro não tem explicação científica, não tem teoria por trás, ele é factual. Você pega os últimos 20 anos e você mede assim, a partir do momento em que a taxa de juros cai, o que acontece com as vendas? Elas vão subindo, aquela faixa preta. E aí o que é interessante, eu não atualizei isso porque eu estava viajando ontem, mas o que é interessante é o seguinte, está vendo a curvinha vermelhinha com bolinhas? Essas são as vendas de coisa. E ontem saiu a pesquisa do comércio. E você sabe que onde que está a bolinha vermelhinha deste mês? Exatamente em cima da curva preta da média. Então é o seguinte, vai acontecer? Não, você vê que tem um pouquinho de variação em cada episódio de baixa de coisa. Mas a gente vê o seguinte, em meio ano, as vendas provavelmente vão subir 3%, 4%, 5%, vendas reais. E atividades também, mesma coisa. Isso significa o quê? Que se a gente puder continuar nas próximas reuniões, né, baixando a taxa de juros, a expectativa é de você ver a atividade avançando, tá certo? Vai começar pelo crédito, o crédito vai crescer. Então, o que a gente vai ver no ano seguinte, no ano que vem, é uma atividade puxada primeiro pelo consumo, aí você vê a taxa de juros mais baixa, e o consumo melhor. Olha o gráfico da esquerda, também absolutamente factual, tá certo? Ele mostra o seguinte, que quando a taxa de juros cai, a confiança do empresário sobe. E o outro gráfico mostra que quando a confiança do empresário sobe, você
você vai ter mais investimento. Isso nos leva, junto com a observação em relação ao setor externo, que a gente acredita que as exportações de petróleo vão continuar crescendo, a agricultura não vai ter o salto que teve esse ano, mas vai continuar indo bem, você vai ter um setor externo que também vai continuar crescendo, exportações líquidas se comportando muito bem, o que nos dá um cenário para o ano que vem de crescimentos de 2,5%, tá certo? E isso é muito importante. Esse ano 3, o ano que vem 2,5%, mais equilibrado, mais baseado na demanda interna. Isso é importante para todo mundo que tem empresa aqui. Significa que você vai ter mais consumo, mais venda. E também é importante para o governo, porque nesse tipo de cenário, a arrecadação é um pouquinho mais forte. Vou roubar uns minutinhos só para a gente completar aqui. Então, as contas externas vão continuar fortes, olhando para frente, tá certo? Aqui, olha, a gente mudou de patamar. O primeiro gráfico é muito importante. Esse é o gráfico que mostra o saldo comercial, da balança comercial nos próximos anos. Tá certo? Olha como a gente, em 2023, aí vai ter mais de 90 bilhões de saldo. E nos outros anos vão continuar a ter saldos bastante altos, na casa de 80 bilhões. Isso é muito mais do que quando você olha para a esquerda. Isso tem um efeito no câmbio. As pessoas dizem, não, mas você não pode olhar o câmbio só pelo saldo comercial, porque tem saldos financeiros, mais ou menos. Para quem acredita que o câmbio é o preço de um ativo, que aliás é como referenciado sempre nas atas, como é que você calcula o preço da ação da Vale? Você olha quais são os lucros futuros, tá certo? Você faz o valor presente dos futuros. Muito de quando você olha o valor de uma taxa de câmbio, assim, qual é o teu superávit nos próximos anos? Quanto você vai estar juntando de riqueza? Então, isso aponta na direção de um setor bastante forte. Tudo muito bem. Então, 2023 ganhamos 3%, vamos fechar o ano bem, inflação baixa. 2024, se nós tivermos essas próximas reuniões, chegarmos lá na casa dos 9% no final do ano, principalmente os Estados Unidos também já tiver resolvido o problema da inflação, vamos crescer puxados primeiro pelo consumo e depois com investimento e exportações ajudando. E depois, será que a gente vai ter fôlego? Aí eu faço duas provocações. Primeiro é o seguinte, olha, a gente tem um problema fiscal, que eu posso depois discutir nas perguntas com mais detalhe, tá certo? Ele é sério, não dá para a gente achar que a gente vai resolver as coisas com o que às vezes chama de fiscalismo mágico. Por quê? Porque as despesas, os aumentos de despesas são despesas obrigatórias, são despesas legisladas. E o aumento de receita, ele é difícil, tá certo? Esse exercício eu acho que é fundamental. Eu queria deixar, talvez, como segundo grande coisa, é o seguinte, o arcabouço ele é muito bom, entre outras coisas, porque ele dá muita transparência ao que é o desafio fiscal. E ele mostra o seguinte, se não fizer nada e estiver crescendo 1,8%, a dívida PIB vai continuar subindo. Mesmo que eu consiga uma opção de receitas novas, tudo que o ministro Haddad sonhou se materializar, ela vai continuar subindo. Agora, se ao invés disso, a gente estiver crescendo uns 2,5%, não precisa ser 3, 4, 5, não, 2,5%, aí ela começa a se comportar bem. Então, um grande desafio para a gente resolver a questão fiscal é o seguinte, que estratégia de crescimento a gente tem e vai fazer? Ela não cai do céu. Ela tem a ver com planejamento, ela tem a ver com marcos regulatórios, ela tem a ver com tudo que a gente ouviu aqui do governador Casagrande, a nível de Brasil. E ela envolve muito, não vou aqui ter tempo de entrar em detalhes, mas a gente pode depois conversar, exatamente tudo isso que tem a ver com a nossa estratégia verde, as nossas vantagens comparativas nesse novo mundo da transição energética, etc., que é o plano lá do governo, da transição ecológica. Agora, eu acho que isso já começa a ser entendido. Isso hoje o setor privado já abraçou isso. O desafio vai ser a gente organizar as pecinhas para aproveitar essa enorme oportunidade do Brasil. E com isso, mantendo a disciplina fiscal, mantendo a disciplina monetária, a gente garantir que nos próximos anos, 25, 26, a gente tenha essa taxa de crescimento necessária para o arcabouço
funcionar. Então, a minha mensagem aqui, basicamente, é a seguinte: esse ano, graças a Deus, com a agricultura, etc., fomos bem vencidos. Vamos dizer, a inflação ajudou bastante para a gente entrar numa nova fase. O ano que vem, se a gente mantiver aí todo esse trabalho fiscal que o ministro está fazendo, que o presidente está apoiando, a gente vai conseguir ter taxas de juros que vão permitir a economia avançar bastante no consumo. E isso vai nos dar fôlego e tempo para preparar essa nova fase de crescimento da economia, para a gente conseguir satisfazer as condições necessárias para a gente estabilizar o nosso fiscal, sem grandes alvoroços e promessas e tal, não. Trabalho de dia a dia para isso. Levi, eu gostaria de aproveitar esse tema sobre os desafios do Brasil para a gente iniciar a nossa conversa e mediação. Tá bom, era isso, eu estava só encerrando aqui a minha peroração. Então, tá bom. Beleza, muito obrigado. Levi, muito obrigado pela aula. E realmente são dados muito importantes. Galípolo, eu gostaria de direcionar a primeira pergunta para você. Como vocês mencionaram, a gente viu um cenário de altos juros no mundo, queda na demanda pelo dólar e um cenário de guerra no momento. Nesse cenário, como é que o Brasil está posicionado? Agora foi. Não, eu acho que o primeiro ponto que você coloca da queda da alta de juros e a relação com o dólar talvez seja um dos pontos interessantes de a gente abordar aqui. Porque entre as diversas explicações, logo no imediato, a abertura das taxas das Treasuries, uma das argumentações que existia era de que existia uma redução nas posições em dólares para os gestores de reservas, por causa de algo que ficou conhecido como o weaponized dollar. É uma ideia de uma tradução aqui tosca da minha parte, uma armificação do dólar, o dólar se transformar numa arma de guerra, em função especialmente do cancelamento das reservas que aconteceram com a Rússia após a invasão da Ucrânia. E que diversos bancos soltaram reportes falando, olha, talvez os gestores de reservas tenham que diversificar as suas posições e não ficar tanto em dólares. Porém, existia uma discussão de, bom, por que agora isso? Tem gente que diz, não, por causa da eleição, a eleição está se aproximando. Mas quando você vai olhar, a gente não enxerga este movimento numa substituição significativa por outra classe de ativo, e mais do que isso, a gente não vê um enfraquecimento do dólar. Por isso, até é importante a gente tomar esse cuidado quando a gente fala que talvez seja uma crise fiscal, ou seja, um risco fiscal, quando você fala o que está acontecendo com os Estados Unidos. É verdade que a expansão fiscal está impondo uma necessidade de financiamento maior e de rolagem maior por parte do Tesouro americano. Porém, quando você pensa numa questão de risco fiscal para um país emergente, isso geralmente está associado a essa abertura de taxa com desvalorização da sua moeda. Não é o que está acontecendo com os Estados Unidos, o dólar está se valorizando. A minha suposição é de que o que acabou acontecendo foi que, com essa abertura das taxas, a pergunta é, essa demanda que saiu das Treasuries está onde? Esse dinheiro que antes compraria a Treasury, para onde ele foi? A minha suposição é que ele deu uma encurtada, ele foi para aquilo que a gente chama de money market, que seria esse dinheiro que recebe a taxa que o Fed paga, que é equivalente à taxa Selic. Por quê? Os gestores que carregavam suas posições nessas treasuries, que abriram as taxas, sofreram prejuízo, porque pela marcação a mercado isso machuca muito. Você precisa de um tempo para engolir o sangue, como a gente costuma dizer, dessa machucada que você sofreu, e você consegue receber um valor hoje de 5,25, 5,5, recebendo a taxa que o Fed paga. De novo, essas coisas que começam a deixar as coisas parecidas com experiências que nós aqui no Brasil conhecemos, vira classe de ativo, quando começa a pagar 5,25, 5,5. Então, a minha suposição é que é mais um encurtamento da duration do que efetivamente uma saída do dólar. Este cenário, como a gente falou, é mais adverso do que um cenário que a gente sofreu nos últimos anos, dado o relaxamento com taxas de juros negativas ou baixas no mundo. Porém, o Brasil enfrenta ele num cenário de muito mais robustez. Para usar a imagem que estava na apresentação do Levi aqui, se essas águas podem ser águas mais turbulentas, mas o nosso barco é um barco que tem hoje uma estrutura mais robusta para enfrentar isto. Eu vou apontar aqui duas razões.
ou 3. Uma, aquilo que o Levi estava comentando. A nossa balança comercial vem apresentando resultados expressivos, positivos, de maneira estrutural. Não é uma coisa que aconteceu, não. A gente vem apresentando as nossas contas externas numa posição bastante vantajosa, o que sim explica em grande medida como é que a gente teve esse segundo semestre até tão positivo. Muito dessa entrada de fluxo relacionado à balança comercial nos ajudou muito nessa segurar o real, apesar da abertura das treasuries. Segundo, o volume de reservas que nós temos, né? O Brasil ter se transformado num credor líquido internacional, detendo 350 bilhões de dólares aproximadamente em reservas, nos dá uma segurança, nos dá condição de enfrentar um cenário mais adverso, também com um diferencial bastante positivo. E o terceiro isso que ocorreu, que o Levi estava comentando, que é um processo já de desinflação, permitiu um cenário onde, enquanto o mundo ainda está discutindo se terminou o ciclo de aperto ou não, hoje acho que a maior parte entende que já terminou o ciclo de aperto, mas em agosto talvez isso ainda estava em discussão, e até tinha no preço mais uma elevação de taxa de juros por parte do Fed, foi possível ao Brasil começar um processo de relaxamento monetário, ainda que lá você não tivesse com esse movimento, ou ainda que agora nas taxas de juros longas você esteja sofrendo esse movimento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É verdade que esse é um cenário mais adverso, mas o Brasil hoje me parece ter condições melhores para enfrentar, e até naquele ponto também que o Levi comentou, que num mundo que vai dar cada vez mais valor para essa questão da transição ecológica, para a transição energética, e com um cenário mais adverso, onde as alternativas de países emergentes que você pode investir estreitaram muito, reduziram muito, eu acho que o Brasil se destaca. Talvez, num cenário mais adverso, o Brasil se destaque ainda mais como um caso de eleição para investimento. Obrigado, Galípolo. E aproveitando um pouquinho desse tema internacional e títulos americanos, Levi, você colocou na sua apresentação que os Estados Unidos realmente, a economia dos Estados Unidos tem um grande peso para o Brasil. E com esse cenário de alta de juros americano, é normal que tenha uma grande fuga de capital para os títulos americanos. Como que você entende que o Brasil consegue manter a atratividade para o investidor estrangeiro, nesse contexto de juros altos nos Estados Unidos? Bom, basicamente por aquilo que eu estava falando no final, a gente tem que organizar um pouquinho a casa e tem que projetar quais são as oportunidades de investimento. Uma das coisas que faz o preço também do câmbio é o seguinte: por que eu quero ter reais? Eu tenho que fazer alguma coisa com o real, tá certo? E não pode ser só comprar título do governo. Então, essa questão, na medida em que a gente, o setor privado comprou a ideia, que nem você falou, da transição, e agora o governo está se mobilizando para criar um ambiente favorável a isso, e como disse o presidente Lula, não é dando subsídio, mas é fazendo as pecinhas se funcionarem. Eu acho que aqui o exemplo que foi dado aqui no Espírito Santo é excelente. Você tem a energia eólica verde, você tem o ferro aqui, vamos fazer aço verde. Só que fazer aço verde envolve investimentos de bilhões de reais, não vai acontecer da noite para o dia. Ok, no dia 12 de dezembro você vai ter o primeiro passo com aí a Vale fazendo os briquetes verdes, mas depois tem vários outros passos. Então, eu diria o seguinte: a gente ter uma capacidade de projetar essas opções de investimento, um governo que tem clareza do que precisa fazer para criar o espaço para o setor privado, e aí também reporto mais uma vez o que o próprio Lula falou, o PAC, a minoria é investimento público, o resto é investimento privado. Investimento privado acontece se você tem credibilidade que o cara vai querer fazer aquilo. Eu acho que esse é o nosso principal mecanismo para evitar a fuga de capital, que, aliás, não está muito alta. É verdade que a diferença entre o que se chama câmbio embarcado e contratado está no nível alto, mas era o mesmo que estava há 1 ano e há 2 anos atrás.
E a outra coisa é o seguinte, se você gosta de taxas longas altas, eu acho que aproveite, principalmente se você gosta delas reais, tá certo? Porque não é uma coisa que vai durar para sempre lá nos Estados Unidos, a não ser que seja porque haja um surto inflacionário que ninguém está vendo, já que, como eu mostrei, as expectativas de inflação estão bastante ancoradas. Então é isso, dá o rumo, ter clareza, continuar o setor privado também mostrando essa vontade de tal maneira que o governo reaja. Obrigado, Levi. Você tocou num tema que é a transição energética. E você, em algumas falas, você tem citado a importância desse processo no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse assunto e, logo em seguida, Galípolo, a gente conversou um pouquinho no almoço, também queria que você falasse um pouco sobre a transição energética. Olha, eu acho que, eu vou dizer uma coisa em relação a essa, é o seguinte, o Brasil tem capacidade de tornar net zero, se tornar emissões líquidas de carbono zero em 2040 com as tecnologias de hoje. Se tiver tecnologia nova, melhor ainda. Aqui até eu vi que o governo está querendo fazer um plano net zero do Espírito Santo. Esse negócio maravilhoso, admirável, mas não vai mudar nada o mundo. Eu acho que a contribuição do Brasil pode ser muito maior, tá certo? Ajudando os outros países, tá certo? A eles também andarem net zero. A gente usar a nossa capacidade, nossa energia limpa, os nossos minerais estratégicos, etc., para entrar em cadeias de produção de outros países, tal que outros países também possam avançar no net zero. Isso, exatamente como disse o governador, é ótimo. Você ajuda o planeta e faz dinheiro. Tá certo? Então, eu acho que esse é o grande segredo daqui. Aí a gente pode desdobrar isso em 1000 possibilidades, desde reciclar resíduos sólidos, a fazer, como eu falei, processamento de minérios verdes, ímãs para geradores, é infinito, tá certo? Mas se a gente entender que a gente vai chegar lá, trabalhando para ter produtos que são de interesse do resto do mundo e não correndo atrás de subsídios, eu acho que a gente tem a oportunidade de ter, o que às vezes eu digo assim, que nem nos anos 2000 a gente teve a China, que nos ajudou a dar uma mudança de patamar. Se a gente aproveitar a oportunidade da transição energética, ecológica, assim, a gente pode ter o resto do mundo como uma China para a gente crescer e mudar a patamar da nossa caminhada. Precisa de trabalho do setor privado, precisa de trabalho regulatório e vai precisar um pouquinho de trabalho até diplomático. Por exemplo, no nosso setor de minerais estratégicos, é bom conversar com os Estados Unidos, se alinhar lá com a IRA, que é exatamente o que a Indonésia está fazendo. É um negócio, uma jabuticaba. Não, é o que os outros países, que também têm recursos, que também estão na corrida, já estão fazendo. Na mesma linha que o Levi está comentando aqui, eu acho que é importante entender essa oportunidade que se apresenta, né? A gente teve um movimento que foi esse movimento da China, que foi um vento que soprou favorável ao Brasil durante o começo dos anos 2000, que estava muito vinculado a esse deslocamento das cadeias produtivas de maneira concentrada na China, né? Em 2001, lá, quando os Estados Unidos aceita a entrada da China no OMC, muito se dizia que os Estados Unidos e as empresas americanas vão ter acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo, que seria a China. Na verdade, o que aconteceu foi que as empresas americanas se deslocaram massivamente para a China e de lá passaram a exportar para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos. A gente assistiu recentemente, parte também no processo inflacionário, e às vezes nós economistas damos pouca ênfase a isso, está relacionado a um processo de fragmentação de novo dessas cadeias produtivas, né? Por questões geopolíticas, pelos riscos que foram evidenciados, por exemplo, durante a pandemia, mas a gente vem assistindo um processo que ficou chamado de reshore ou de near and friendly, que é essa ideia de você reestruturar as cadeias produtivas, né? Alguns países vêm levando vantagens por questões geográficas, por N questões ali, mas dentro daquela ideia que eu comentei, ao olhar para as alternativas que sobram de investimento, que ficam mais estreitas, junto com aquelas vantagens que eu comentei, se eu fosse comparar, por exemplo, Brasil, Índia e México, o Brasil tem uma matriz de energia relativamente mais limpa, com muito menos problemas para sustentar essa matriz de energia mais limpa num prazo longo do que esses dois países, por exemplo.
né? E acho que é nesse sentido que o Levi está colocando, de a gente conseguir se acoplar nessa cadeia produtiva global para que produtores, investidores e outros externos possam enxergar o Brasil como um lugar onde você pode atrair esse tipo de investimento e produzir daqui de maneira mais limpa e integrado com a lógica da transição ecológica. E aí eu acho que é meio isso, entender quais são as partes do encanamento que a gente precisa destravar para que isso possa acontecer e ficar mais claro nesse esforço do país. Ótimo, obrigado, Galípolo e Levi. Antes da gente seguir para o assunto de taxa de juros, você tocou num ponto muito importante na sua apresentação, Levi, que é a questão da inteligência artificial. E a gente está vendo que a inteligência artificial pode ser um dos grandes fatores para o aumento da produtividade, talvez a estabilização da economia no patamar que a gente está tendo. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa relação entre aumento da inteligência artificial e queda na inflação, estabilização da economia. Tá bem. Só um comentário em relação ao tema anterior, é o seguinte, entre as coisas que tem que fazer, a reforma tributária é extremamente importante. É óbvio que o chamado pandemônio tributário é uma coisa que afasta empresas de cadeia mais longa. Então, você não vai ter nearshoring, você vai ter nearshore, se você não tivesse uma melhora do mapa tributário. Então, a gente tem que entender, por exemplo, a reforma tributária muito nesse sentido, melhora as condições de competitividade e atratividade de atividades mais interessantes no Brasil. A inteligência artificial, olha, não sou especialista de inteligência artificial, tá certo? Acho que eu não estou nem na faixa etária para entender essas coisas, mas enfim, sem dúvida nenhuma, ela tem um enorme potencial, ela pode afetar trabalhos em todos os níveis de coisa, mas o que tem mais me chamado a atenção, que eu procurei mostrar ali na figurinha, é particularmente isso que vão chamar, o que eu chamo de trabalhos menos estruturados, que são associados a ambientes mais livres e que, por programação, eu já tive meus tempos de programação, você não consegue fazer. Por quê? Porque você tem uma infinidade de situações. No fundo, você tem que fazer que nem uma pessoa, ela aprende. Tá certo? Isso demanda muita computação, mas você tem, vamos dizer assim, situações muito amplas que permitem que então, é um risco para países que nem a gente. No começo da semana eu estava numa conversa lá com o professor Klaus, do World Economic Forum, ele dizia que assim, olha, talvez 1/3 dos empregos em serviços de baixa qualificação vão se perder. Isso pode ser muito perigoso para um país que nem o Brasil. É verdade. Mas para um país, para um mundo em que tem envelhecimento, em que a força de trabalho em muitos países, inclusive na China, tá certo? Não só nos Estados Unidos, não só na Europa, vai diminuir, você conseguir substituir uma série de atividades que têm impacto direto na vida das pessoas e que não remuneram tanto assim, eu acho que é um raio de luz em relação às perspectivas da economia mundial. O problema é a gente conseguir estar dentro disso. A gente tem startup, tem isso, tem aquilo, mas é um negócio que envolve muito capital, porque treinamento, desenvolvimento, né, o pre-training, né, do GPT, não é trivial. Obrigado, Levi. Agora, indo para o tema taxa de juros, que eu acho que é basicamente 24 horas do seu dia, né, Galípolo? Eu queria entender se hoje o Banco Central tem uma visão da taxa de juros com foco no controle da inflação ou na expansão da economia. Maravilha. Dentro do mandato do Banco Central, assim, e está nessa ordem realmente, a questão primeira é a estabilidade monetária, porém, tentando minimizar o impacto sobre geração de emprego, o impacto negativo, que é um pouco do que o Levi estava comentando ali, de você estar conseguindo fazer a política monetária sem machucar, que é o que está acontecendo agora. Sem machucar demais, gostei do demais, você foi bem, de sem machucar demais a economia. Então, assim, a visão, o espectro do alcance da política monetária é a estabilidade monetária, o controle da inflação, mas observando de maneira subjacente a questão do emprego e até assim, essa discussão de higher for longer e taxa de juros mais longa por mais tempo, e o que o Levi comentou da segunda fase,
é meio essa ideia de que assim, você está dando o remédio numa dose que você vai podendo observar como aquilo vai fazendo e preferindo dar por mais tempo do que eventualmente se arriscar a querer dar uma dose cavalar e aí eventualmente provocar um efeito colateral no paciente que você não precisaria, né? Até quando o Roberto, quando falou isso, foi mal interpretado, coitado, quando ele falou, não, se eu fosse colocar a inflação na meta esse ano, eu colocaria a taxa de juros em 20 tanto. Aí teve gente que falou assim, não, ele estava dizendo que ele vai colocar em 20. Não, ao contrário, o que ele estava dizendo é, não estou subindo a taxa de juros neste patamar, porque eu estou preferindo segurar num patamar mais alto durante mais tempo, porque o mix entre combate da inflação e estabilidade monetária e os efeitos colaterais que são sentidos para a atividade econômica se apresenta com melhor resultado desse jeito. Entendido. Então, um cenário de bastante cautela para os próximos meses/anos. A gente está indo para os 9 minutos finais. Levi, com esse contexto de taxa de juros, cenário americano, a gente está passando por um momento um tanto quanto turbulento. Como hoje, na sua cadeira no Safra, você analisa essas possibilidades de investimento e qual que é a estratégia que vocês utilizam para que esses investimentos se adequem à tese de investimentos do banco? Olha, tem alternativas de investimento variáveis. É lógico que a gente tem que ter bastante cautela nesse momento. A gente olha a renda fixa, você tem que ou bem ter, dando um pouquinho mais técnico, ou ter uma duration mais ou menos moderada para não ter surpresas, ou um instrumento para quem assim, mais avesso ao risco, que funciona bastante. Se você tiver um instrumento de renda fixa indexado à inflação, você diminui bastante o risco de que, se as coisas não derem certo, você se arrepender. Até porque, se a taxa de juros for subir muito, é porque a inflação está alta. Tá certo? Então, se você comprar um título mais longo com uma taxa nominal fixa, você pode ter uma surpresa negativa. Agora, se você tiver tido uma situação em que a taxa de juros nominal subiu, apesar da inflação estar baixa, é porque provavelmente a economia está indo muito bem. Então, aí vai ter outros ativos que vão te dar mais, você não vai ter tido arrependimento, você tem uma parte nisso. Então, acho que você hoje tem que, vamos dizer assim, fazer uma carteira que te proteja, tá, sem matar totalmente o potencial de ter upsides, se, por exemplo, você tiver uma resolução da questão lá dos juros nos Estados Unidos mais rápida do que se imagina hoje, ou seja, dá uma paradinha, a taxa cai e daqui a pouco o Fed começa a baixar e a Bolsa começa a voltar. Então, é lógico que, me emprestando aqui a expressão do coisa, é tudo muito data dependent, você tem que estar olhando, não dá para ir dormir e esquecer, mas eu acho que tem algumas estratégias que são relativamente robustas a isso. A outra coisa, no setor real, apesar de todos os pesares, tem muita coisa no Brasil que dá para você entrar, tá certo? Algumas em situações ruins, fundos de stress às vezes, mas também em situações boas, porque ainda tem muita coisa boa acontecendo no setor real, em que, se você tiver como ter uma exposição dentro de uma carteira maior, vale a pena. Muito obrigado, Levi. Queria ir para um tópico que talvez, não sei se as pessoas falam muito nos eventos, Galípolo, é entender um pouquinho desse dia a dia do Copom. Como que funcionam as reuniões, como que é feita a preparação, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Maravilha, essa é uma pergunta interessante que eu teria me feito se eu tivesse, depois de um tempo, essa oportunidade de perguntar, porque eu, como economista, fui surpreendido em muitos fatos do que são o cotidiano de uma reunião de Copom ali, né? Primeiro ponto, assim, o ciclo é longo, o ciclo é bastante longo, muito antes desse período que a gente tem. A gente tem um período de silêncio que começa basicamente uma semana antes da reunião do Copom e um período de silêncio que dura uma semana depois, até a publicação da ata, né? Então, tem um período ali que a gente não pode participar de eventos como esse, não pode dar entrevista, não faz reuniões com o mercado, se restringe as reuniões ali muito mais a reuniões internas ou a temas, quando for alguma reunião externa, que não esteja relacionado com a política monetária. Mas muito antes, a gente começa ciclos de reuniões onde são apresentadas ali dados para a gente poder discutir. E realmente eu falei isso já algumas vezes,
você é espancado com dados por toda a equipe técnica do Banco Central ali, que produz um volume incrível, de uma qualidade fantástica de dados. A disponibilidade que eles trazem para a gente de informação é de um volume muito grande. Por isso que eu tenho repetido tantas vezes em dizer que a estabilidade da política monetária no país, ela está assegurada, ela está apoiada na qualidade da equipe técnica do Banco Central. Assim, realmente é um volume muito grande de dado que dificulta muito que você chegue na reunião com um espectro de alternativas muito amplo, porque você já foi depurando aquilo de uma maneira bastante profunda. E aí o que acontece fora essas reuniões anteriores, nós vamos ter as apresentações feitas por cada uma das suas áreas. Por exemplo, a Dipom vai ter 3 apresentações para a área do DEPIN, a área do DEMAB e a área do DEBAN, que cuida, grosso modo, mercado aberto, bancos e área internacional, de câmbio, política cambial, e a parte de mercado aberto é a que faz todos os leilões do Tesouro e vai cuidar das compromissadas, e o DEMAB nas relações com o sistema financeiro. Eles vão entregar a apresentação para mim na sexta, eu vou passar o final de semana revendo, na segunda-feira eles distribuem para os diretores, terça-feira de manhã começam as reuniões na sala do Copom com um espectro amplo de pessoas, com todos os técnicos apresentando, passa a terça-feira toda, na quarta-feira de manhã tem outra reunião assim, e aí, a partir da hora do almoço, na quarta-feira, nós ficamos trancados numa sala sem acesso à internet, sem acesso a celular, com sinal derrubado. Se tem informação, dia do FED, por exemplo, passa um papelzinho por baixo da porta para explicar o que foi a decisão do FED e o que o Powell falou para a gente ler. A única coisa que entra não sei se eu devia fazer essa inconfidência, são 2 dicionários em inglês e português, porque como a gente tem que escrever o comunicado em inglês, vai que surge uma dúvida, a gente não tem acesso à internet, então a gente tem lá para poder consultar da maneira antiga um dicionário ali. Né? Aí depois que a gente termina de escrever o comunicado, a gente aguarda a publicação, quando sobe na internet, estamos liberados para poder sair. Essa é mais ou menos a rotina. Entendido. Muito obrigado, Galípolo. Levi, a última pergunta vai ser para você. Você foi um dos responsáveis pela organização fiscal do Rio de Janeiro, que gerou o grau de investimento para o Estado. Eu queria entender qual foi a estratégia que você utilizou para essa grande conquista. Olha, foi uma estratégia que envolvia você estruturar áreas, tá certo? E a partir de você ter maior conhecimento, você ter maior controle, a gente, por exemplo, botava todos os pagamentos na internet, então você conseguia ter uma programação e com isso você desenhar e implementar uma política de maior responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo que você ia atendendo as necessidades de saúde, educação, etc. e tal. Eu acho que depois... Agora, ela, obviamente, dependia de um respaldo político, tá certo? E depois, por umas tantas razões, aquilo foi sendo, vamos dizer, erodido, tá certo? Então, acho que essa continuidade, até o que o governador falou aqui, o envolvimento da sociedade permanentemente, a conquista, né, ele falou isso, a conquista, ela não pode ser dada como uma vitória permanente que você pode cuidar de outro assunto. Você tem que estar mantendo aquilo e você tem que ter uma coerência política permanente para isso. Agora, ela deixou alguns dividendos, até dividendos que hoje eu tenho a alegria de saber que estão aqui no Espírito Santo, porque um dos meus auxiliares, exatamente para dar essa organização, estabelecer processos, etc. e tal, e que depois até me acompanhou quando fui para Brasília, é o presidente Marcelo Santivi, que agora está no Bandes e também está lá dando exatamente esse tipo de estruturação, processos, qualidade de análise de carteira, etc. e tal. Eu acho que isso faz uma grande diferença e, de modo geral, persiste esse esforço, a não ser quando você realmente tem uma deterioração política muito grande, cujo único antídoto é uma participação da sociedade, das lideranças, permanente. Muito obrigado, Levi. Infelizmente, nosso tempo acabou. Levi, quero agradecer sua presença. Galípolo, também quero agradecer sua presença. Quero agradecer a presença de todos aqui
e o Instituto por nos proporcionar esse momento tão especial. Muito obrigado.